Oi, seres que eu amo. Final dessa aula. São aulas grandes. A primeira aula foi quase meia hora. Agora mais uma aula que vai ser um bom tantinho também. Então respira, faz ela. Então assim, vocês têm uma semana para conseguir assistir essa aula. Vai picando ela quando interessar. Mas a gente precisa fazer partes grandes para a gente conseguir liberar espaço para coisas importantes. Por exemplo, rever coisas de oscilatória, de ondas, de acústica, tá? Então, preocupa não, e nada demais também não. Aqui não tem nada, tipo assim, a primeira aula foi bem de apresentar o conteúdo. A segunda aula é essa aula aqui que é um pouquinho mais minuciosa em termos de características que eu vou apresentar para vocês. Então tá, eu terminei a nossa aula falando o seguinte: aconteceu um experimento feito numa aula de ensino técnico que vai mudar e vai a história da ciência, que a partir dali eu vou ter uma pancada de estudos muito frutíferos para estabelecer a sociedade tecnológica que a gente tem hoje, por exemplo, tá? Então, é esse experimento que vai fazer a gente dar um salto bem grandinho aqui com relação a tecnologias. O que aconteceu? Tem um vídeo lá, eu fiz um desenhozinho besta, mas qual que é a ideia? Quando o professor montou o circuitinho lá, tava lá a fonte, o resistor, a chave, ele tava fazendo aquelas continhas de corrente, tinha uma bússola do lado. E aí a bússola tá lá, ó, com o norte e o sul dela definidinhos. Norte magnético, sul magnético. E quando a chave tá desligada, a bússola tinha uma orientação. Quando eu vou lá e ligo a chave do circuito, o que acontece é que a bússola muda de orientação. E aí, de acordo com o vídeo que a gente acabou de ver, quem é capaz de atrair ou repelir um ímã é outro ímã. E ele faz isso através de uma coisa chamada campo magnético, né? Porque isso pode acontecer à distância. Então, ele manipula o campo magnético, consegue fazer o efeito de uma força aparecer entre dois corpos e mudar essas características, né? Então, tem uma força ali atuando. Mas eram dois ímãs. E o que a gente tem ali não são dois ímãs, é um ímã e um fio. Em que no primeiro instante o fio não é percorrido por corrente e no segundo instante o fio é percorrido por corrente. Então agora a gente vai dar a conclusão desse experimento. O que esse experimento tem de tão especial que vai fazer a gente sentar e unir áreas da física, uma até então não era nem considerada grandes coisas, e ela passa a figurar como uma das grandes construções ideológica, não é nem ideologia, uma das grandes construções físicas, de teoria física que a gente tem, que é o eletromagnetismo, tá? Então, o que a gente tem? Primeiro, na primeira situação, quando a chave está aberta, os portadores de carga que estão lá dentro, que aqui eu representei por um elétron, estão paradinhos. Então, parado eu vou te falar o seguinte, aí se você for lá, dar zoom, 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 eles estão se movendo em torno de uma posição de equilíbrio, mas não há um movimento ordenado em uma determinada direção, tá? E aí, esses elétrons paradinhos, sem velocidade, em repouso, eles só conseguem produzir campo elétrico. Campo elétrico só interage com carga. Campo elétrico interage com campo elétrico. Quem produz campo elétrico? Carga elétrica. Então, enquanto paradinho, um portador de carga elétrica só tem campo elétrico e só consegue interagir com outra carga elétrica. Qual é o bacana? É que quando então, o que a gente percebeu experimentalmente, isso foi experimental, é que quando um portador de carga se movimenta, além dele possuir campo elétrico, porque isso é intrínseco a ele, porque ele é uma carga elétrica, ele consegue produzir, ele consegue gerar um campo magnético. E isso é bonito pra caramba. Talvez aí seja um dos grandes saltos da física, que tem uma beleza, tipo assim, singular. É que uma carga se movendo, ela consegue interagir com um ímã. Ela produz um campo magnético. E aí eu vou te contar algo mais sensacional ainda. Se você não sabe quem gerou o campo magnético... Então assim, vamos supor que eu tenho um medidor de campo magnético na mão. E eu estou medindo um campo magnético. Não existe possibilidade de você saber se esse campo magnético foi gerado por uma carga em movimento ou por um ímã. Não tem distinção. São as mesmas características. Então, uma carga em movimento se comporta como um ímã. Olha que coisa... De verdade, isso é bonito demais.
Isso é, eu te falo, chegamos numa das conclusões que me fez apaixonar por física, tipo assim, a larga escala. Então eu vou te colocar porque essa frase é muito importante, tá? Então, chegamos num ponto super importante, tá? Esse campo gerado, que faz com que interaja ímã com fio percorrido por corrente elétrica, não existe diferença entre eles, tá? Então, como é que a gente vai continuar o nosso estudo? Eu vou te ensinar a calcular campo magnético, mas eu vou te ensinar a calcular campo magnético gerado por corrente elétrica, tá? Então, a gente não vai calcular o campo magnético de um ímã. A gente vai gerar... Lembra que a gente está estudando eletricidade? Então, a matéria nos chama eletromagnetismo. Então, o que eu vou te ensinar agora é calcular campo magnético devido à corrente elétrica. Então tá, hoje eu vou te ensinar a calcular campo magnético quando é percorrido devido à corrente elétrica, quando o condutor for retilíneo. Então assim, existe uma teoria brutíssima pra gente chegar onde eu estou te mostrando. Tem um negócio chamado Lei de Biot-Savart, que ele vai te mostrar de onde é que a gente vai tirar essas contas. Eu não acho que é produtivo eu deduzir a Biot-Savart para vocês, tá? Se necessário, em algum outro momento, para uma coisa muito específica, a gente pode tentar isso. Mas agora, não precisa. Mas eu estou te contando isso porque existe, chama Lei de Biot-Savart, se você quiser procurar. É Biot, B-I-O-T e Savart. Aí você escreve S-A-V-A-T. Você vai ver, a dedução não é difícil, só não acho que é produtiva. Então hoje eu vou te ensinar só num condutor retilíneo. O condutor retilíneo é porque eu vou te ensinar muitas coisas no condutor retilíneo. E depois eu vou te mostrar numa espira e num solenoide. E aí a gente vai fazer isso com calma. Então hoje eu vou te mostrar no condutor retilíneo. Calma lá. Vamos com calma, porque o desenho eu tentei fazer usando as ferramentas do aplicativo, porque eu pensei, eu falei assim, ó, se eu fizer assim vai funcionar, mas na hora de fazer não ficou tão bom, não. Mas se não ficar, eu faço a mão livre, que pode melhorar para vocês. Mas o que acontece? Então, o primeiro campo magnético que eu vou te mostrar é de um condutor retilíneo. Então, eu vou te mostrar pela primeira vez como calcular o B. Tá? Então, quanto vale o B? Então, o que eu tenho que definir para você nesse momento? A intensidade. A direção, já que isso é um vetor. E o sentido. Tá? Então, eu quero saber quanto vale esse B. A direção e o sentido, na verdade, principalmente o sentido, eu vou te ensinar uma regra. E geralmente quando a gente ensina essa regra, quando a gente está dentro de sala, vocês conseguem me ver fazendo essa regra. Eu vou tentar fazer por desenho, mas se ela não funcionar por desenho, na próxima aula a gente vai abrir a câmera e vocês vão me ver fazendo essa regra, tá? Então tá, eu vou começar pela direção. Porque a direção é a única que vocês realmente já vão saber. Mentira. Vou começar pelo sentido. Sentido. Então, vamos começar pelo último, né? O sentido, ele vai ser dado por uma coisa chamada primeira regra da mão direita. E aí eu vou escrever bem grande, mão direita. Por quê? Então tá, desculpem meus canhotos. Professor, existe regra da mão esquerda? Existe. Mas a regra da mão esquerda a gente não vai utilizar porque a gente precisa fazer uma adequação para a regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda ela vai funcionar se você tiver certeza que a corrente, por exemplo, é uma corrente de elétrons. E aí não é o que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo uma corrente convencional. Tudo que foi estabelecido que a gente está conversando aqui é de corrente convencional. Então, você vai pegar a sua mão direita. O primeiro erro nessa matéria
é vocês fazerem as coisas, acharem, então assim, principalmente o destro. Enquanto ele desenha ou ele escreve, ele acha que ele vai fazer com a outra mão e ganhar tempo, sem ele perceber que a mão que ele deveria estar fazendo é a mão que ele está escrevendo. Então, é a regra da mão direita. As duas regras que eu vou te mostrar são regras da mão direita. Colore a sua mão direita. Pendura ela, é com a direita. Tá bom. Eu quero saber para onde aponta, qual é o sentido do campo magnético. Você vai pegar agora, se você estiver olhando para a tela do seu computador, ou para a tela do celular, ou para a tela do tablet, sei lá, e você vai olhar para a sua mão de frente, tá? Então, eu quero que você olhe para ela, vendo não a palma, mas a sua unha. Tá? Então, você tá olhando pra ela assim, você tá vendo a sua unha. E você vai fazer o seguinte com essa sua mão direita. Eu vou fazer o desenho aqui, ó, do que eu quero que você esteja vendo. Eu vou apelar. Linda a sua mão, linda. Calma, porque aqui ficou realmente horroroso. Melhorei uma coisa, piorei a outra. Assim ficou bem melhor. O seu dedão aqui vai ficar desse jeito, porque eu não vou ficar mexendo. Então, tá aqui, ó, o seu dedão. Outro dedo. Outro dedo. Outro dedo. Outro dedo. Então, tá. O que é que eu quero que você perceba? O seu dedão será sempre, você vai sempre colocar esse bendito do seu dedão na mesma direção e sentido da corrente elétrica. Mesma. Então, vai lá, ó. No primeiro desenho, no desenho número 1, literalmente o dedão já tá posicionado. É só você arrastar ali, ó, e colocar exatamente em cima do fio, né, do nosso condutor retilíneo. Agora, como é que vai ser no segundo desenho? O dedão tem sempre que ficar na mesma direção e sentido da corrente elétrica. Eu provavelmente vou errar o desenho, porque eu não sei desenhar. Se eu não sei desenhar a favor, imagina contra. Mas tá aqui, ó. O seu dedão vai para baixo. E no outro desenho, o seu dedão, porque a gente tem que alinhar o dedão. Então, você vai alinhar o seu dedão com a corrente. O seu dedão com a corrente. Então, corrente subindo, dedão para cima, alinhado, direção e sentido com corrente elétrica. Corrente descendo, seu dedão alinhado na mesma direção e sentido da corrente elétrica. Então, o seu dedão já tá marcando aí, ó, ele representa a grandeza corrente elétrica. Então, sempre que você aplicar essa mão aqui, ó, o dedão representa a corrente elétrica. E você vai manter os seus 4 dedos juntinhos, do jeito que o meu desenho escroto está. Os seus 4 dedos, você vai passar fita crepe, fica durex, o cacete. Você vai deixar esses 4 dedos juntos. Você não vai separar e abrir pra dar tchau. Ninguém tá te pedindo tchau. Tô pedindo pra você deixar esses 4 dedos colados. Colou esses 4 dedos, o movimento que você vai fazer é com os 4 dedos juntos. Tipo, dar um tapa na cara com o dedão pra cima. Só que você não vai dar tapa não, cala a boca. Finge que eu não falei essa frase. 4 dedos esticadinhos. Os seus 4 dedos, eu vou colorir os seus 4 dedos eu vou colocar no soft, que o soft deixa vocês mais calmos, e eu também. Os seus 4 dedos, os que sobraram, representam, no que nós vamos fazer, o sentido do campo magnético, tá? Oh, meu Deus, é aqui, ó. Então, esse cara aqui, ó, te conta sobre esse cara aqui. O que você vai fazer com os seus 4 dedos juntinhos que estão amarrados com fita crepe? Você vai abraçar o condutor, ou seja, você vai dar a volta. Sabe, como se você fosse, mantendo o seu dedão paradinho, mexe como se você fosse abraçar o fio com uma mão só. Sabe quando você faz coração com uma mão só, que a gente tem que ser ridículo e fazer outra mão? Mas eu gosto de fazer, eu me sinto amada. Então, é isso, você vai abraçar. Vai ficar mais ou menos isso daqui, ó. Então, só pensando, vou desenhar no primeiro, né? Vou tentar fazer no primeiro. Então, como é que é a regra da mão direita aqui? Peraí que eu vou fazer uma mão... Isso. Regra da mão direita, tacou o dedão aqui, ó. Os dedos abraçam o fio. Então, aqui, ó, quando você abraçar o fio, você tá me contando onde é que tá o campo magnético.
O campo magnético ele vai ser circular concêntrico ao fio. E se for ao contrário? Bom, ao contrário... Vamos lá, vamos confiar na minha habilidade. Ao contrário, você vai tacar o seu dedão aqui. Peraí. Viu? Ao contrário é sempre mais difícil. E tá aqui, ó. Sentido do campo magnético, abraçando. Espero que você tenha entendido o que eu vou fazer. Então, coloca o dedão no sentido da corrente e faz com que os seus 4 dedos abracem o fio. Como é que vai ficar o campo magnético, então? Vou colocar 3 possibilidades de visualização desse campo magnético. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer tudo pra corrente subindo, tá? Então, pra corrente subindo, quando abraçar... Campo magnético. Opa. Deixa eu fazer um pouquinho maior. Então, por exemplo, campo magnético nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, imagina que a gente tá vendo daqui, ó. Nós somos o observador, nós estamos olhando daqui. Para onde é que tá o campo magnético? Ele é sempre tangente a essa linha criada pela sua regra da mão direita. Então, tá aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui porque meu desenho vai sair melhor. Tá aqui o seu campo magnético. Qualquer ponto que a gente pegar, então, por exemplo, ó, aqui ele tá pra cá. Aqui, tangente, ele tá pra cá. Aqui, tangente, não dá pra desenhar, mas ele tá entrando, ó. É isso. Ele vai virar, ele é circular em torno do condutor. Então, na verdade, imagina agora que eu vou pegar esse fio e vou virar e vou colocar ele de frente pra você. Então, o que você vai ver do fio? Você vai ver uma bolota de fio aqui, ó. Porque o resto do fio tá pra dentro, né? Eu virei pra você olhar ele de frente. Aí, eu vou começar pela primeira vez a usar aquela definição que eu fiz com vocês. A corrente elétrica tá aqui, ó. Concorda que a corrente elétrica, se eu peguei esse fio e eu girei esse fio para frente, você tá olhando pro fio de frente, então a corrente tá vindo em direção à sua cara? Se ela tá vindo em direção à sua cara, então tá ali, eu marquei a corrente elétrica, olha que bonito. Eu já usei aquela notação do 3D. Como é que estão o campo magnético ao redor? Já te falei que ele é circular, circuncêntrico ao fio. Nossa, circular, circuncêntrico ao fio. Tá bonito, viu? Não é pra qualquer um, não. Aqui eu acho que dá pra usar a ferramentinha do... Tá bom. Então tá, se eu quiser desenhar o campo magnético em algum ponto ao redor desse condutor, como é que vai ficar meu campo magnético? Então tá aqui, ó. Por exemplo, nesse ponto aqui, o campo magnético é tangente a essa linha. Então, a ele aqui, ó. E nesse ponto aqui, o campo magnético é tangente a essa linha. E nesse ponto aqui, o campo magnético é tangente a essa linha. Ou você pode decidir, por exemplo, olhar o campo, como é que o campo magnético interage de frente. Se não. Se eu estiver olhando de frente para esse condutor. Bom, de frente, lembra, já que a corrente está subindo, e eu sempre preciso saber o sentido da corrente para eu saber o que eu tenho que fazer, o seu dedo vai entrar, você vai colocar a sua mão de frente aí, ó, faz desse jeito, coloca seu dedão, mão direita. Você tá vendo que os seus dedos batem na tela? Tentam entrar? Então, se ele tenta entrar, qual é a notação que a gente tem? Você tá vendo a bundinha do campo magnético. E aqui ele sai. Se ele tá saindo, você tá vendo a pontinha do campo magnético. Tá? Então, o sentido é regra da mão direita. A direção é tangente à linha de indução. E a intensidade, eu vou te contar como é e pronto, acabou. Você não vai discutir comigo, não. Vou colocar ela ali. A intensidade do campo magnético vai ser dada por essa seguinte equação aqui. Não reclama.
calma, respirou. Deixa eu fazer um balãozinho. Primeira coisa, esse cálculo só serve para condutor retilíneo. Se o meu condutor fizer curva, não sabe mais. Se for um condutor curvilíneo, ou seja, uma circunferência, alguma coisa assim, já não vamos usar mais esse. Esse é específico para quando o seu condutor, quem está produzindo esse campo magnético, for um condutor retilíneo. Próxima coisa, eu quero que vocês percebam que essa equação, o campo magnético, ele é influenciado por só duas coisas conseguem alterar o valor do campo magnético, porque o restante que está aí é tudo constante. Então, vamos começar. 2π é constante. Então, isso não altera o campo magnético, né? Não tem como você variar o 2 e variar o π. E o μ0 é uma constante que eu vou te apresentar agora. Então, eu te apresentei a permissividade quando a gente falou de capacitor. Eu te apresento a permeabilidade, tá? Permeabilidade é uma constante. E ela é chamada permeabilidade magnética do vácuo. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar isso no meu resuminho. Vou colocar aqui, ó. μ0. Toda vez que tem o zero é a do vácuo, tá? Qualquer coisa do vácuo, a gente tá com zero embaixo. Permeabilidade magnética do vácuo. Sabe quanto ela vale? Incríveis e maravilhosos. 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro ampere. É isso, tá? Claro que toda constante é contada, né? Você não sai decorando coisas por aí. Mas é isso aí. Então, assim, ó. Então, olha na minha equação. μ0 é uma constante, 2π é uma constante. Então, o campo magnético, ele tem a influência do meio, né? O meio é importante para saber o campo magnético. Então, mas a partir do momento em que a gente estabeleceu que o meio é esse... então não tem como mais mudar. Você tá acontecendo ali, coloquei o fio, a corrente para percorrer um fio em determinado lugar, você não muda o lugar, né? Então ele é uma constante. E aí quem vai poder influenciar é seu campo magnético, né? Como é que você vai conseguir aumentar ou diminuir o seu campo magnético? O que eu quero dizer? Aquele comportamento que faz com que o seu fio se comporte como um ímã, como é que você vai fazer o seu fio se tornar um ímã cada vez mais intenso? Ou, se necessário, um ímã cada vez menos intenso? Então, o que nós vamos fazer? Variar ou corrente ou distância. Então, primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui. Quanto maior a sua corrente, então a gente tem que B é proporcional à corrente elétrica. Quanto maior for a intensidade da corrente elétrica percorrendo o fio, maior é o campo magnético dele. Ou seja, mais intenso é o comportamento de ímã que aquele fio consegue produzir. Qual é a segunda relação que a gente tem? Que o campo magnético é inversamente proporcional ao raio. Já que eu te falei que as linhas de campo são concêntricas ao fio, então a gente vai definir como raio a distância de onde você está olhando, ó. Pode ser esse raio, pode ser, né, se for dessa distância, pode ser esse R'. E aí a gente vai ter uma relação parecida com campo elétrico, né? Quanto mais distante a gente tá de quem cria o campo, menos intenso é esse campo, tá? Então, quem influencia aí é o raio e a corrente. O resto é constante. Então, espero que vocês tenham lidado bem com essa teoria. Essa teoria, então assim, ela é cheia de inovações, por exemplo, o uso do 3D, o uso das suas mãos para descobrir as coisas, e ela é muito importante. E qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo nas aulas online. As aulas online vão ser muito importantes para eu mostrar para vocês como é que esse movimento a definição de campo magnético e de força magnética também vai ser uma coisa que a gente vai precisar muito das nossas mãos. Vai ser importante para a gente conseguir fazer o estudo de eletromagnetismo, tá? Então, um beijo para vocês. Até a próxima aula.